Olá, sou o pastor Murilo e hoje eu quero fazer um resumo da nossa videoconferência que acabamos de fazer com as ovelhas que o Senhor reuniu no aprisco da nossa igreja. E o nosso tema hoje foi restauração. Restauração é um tema bíblico muito importante que não pode ser ignorado nos nossos estudos. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós temos que, em primeiro lugar, considerar que não se pode fazer uso das palavras sem conhecer seus significados e sem dar a devida importância sobre o que querem expressar dentro e fora do contexto que nós as usamos. Para o nosso crescimento espiritual e a compreensão correta do significado de restauração na Bíblia, temos que saber que as palavras possuem um significado específico que independe do contexto em que foram empregadas, mas possuem sentidos específicos através desse mesmo contexto. Existem basicamente dois tipos de significados nas palavras empregadas na Bíblia Sagrada. O que se refere ao estudo teológico, que é o conhecimento adquirido através da teologia, a ciência que se dedica às características, ao estudo das características, particularidades e relações de Deus com o universo e com o homem. E restauração na ótica teológica pode significar retornar, indicando a ação de voltar a um determinado lugar ou condição. Pode indicar renovar ou renovação, voltando a ser alguém novamente. Pôr em ordem, caracterizando a reorganização das coisas. Restabelecer, significando recolocar na posição original. Reconstruir, demonstrando reedificação, renovação do que foi destruído. Reparar, significando consertar o que foi danificado. E, por último, recuperar, indicando reentrar, reconquistar a independência perdida. Para hoje, o tema que nós analisamos na nossa videoconferência, o significado de restauração é o significado textual, o significado agregado que as palavras ganham quando estão contidas num texto ou num contexto histórico da narrativa. Contexto histórico é a circunstância, o relato da dependência entre as situações ligadas a um fato ou circunstância, sempre mencionados na história em que restauração está inserida. Para que você possa entender corretamente, vou explicar o que restauração quer dizer quando inserida na narrativa bíblica. Nos textos bíblicos que nós vamos analisar, o textual, o que está escrito com fidelidade na Bíblia, nós veremos então o que restauração e suas variantes querem dizer nos exemplos que eu vou citar para vocês. Vou tentar me lembrar de todos que falei na nossa videoconferência. Então vamos trabalhar. Se você abrir sua Bíblia, eu te convido a abrir sua Bíblia e acompanhar o que eu vou falar para você. Eu vou ler o primeiro, em ordem cronológica, de Gênesis até Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver que na minha Bíblia está escrito aqui em Gênesis, capítulo 40, versículo 13, onde nós lemos: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Nesse texto bíblico, nós vamos verificar o sentido que a Bíblia dá à restauração. E verifique que no textual, está grafada uma variante de restauração, expressando a ação de reaver ou recuperar. Na hipótese, alguém detinha uma determinada condição, perdeu e agora está sendo restaurada, como nós lemos em Gênesis capítulo 40, versículo 13. Você pode conferir na sua Bíblia. Em Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 17, nós vamos ver no textual, e você pode verificar na sua Bíblia, a palavra remidor ou resgatador, que são variantes de restauração, expressando a recuperação da linhagem, a descendência do personagem Ruth. Vem aqui na minha Bíblia também, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, onde nós encontramos restauração indicando
trazer de volta a cura, a saúde dos personagens ali citados. Um pouco além, nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 24, versículo 13, restauração, com o sentido de reconstruir algo na sua forma original. Vemos também em Esdras, capítulo 4, versículos 12, 13 a 16, versículo 5, aliás, capítulo 5, versículo 3, que restauração expressa a recuperação de um local físico que fora destruído. Em Jó, capítulo 8, versículo 6, eu vejo aqui na minha Bíblia, que restauração envolve a recuperação da vida familiar. Em Isaías, capítulo 49, versículo 8, 53, versículo 3, 58, versículo 12, restauração significa reaver lugares perdidos. Naum, capítulo 2, versículo 2, restauração significa retomar ou retornar à glória anterior do povo de Deus. Aqui na minha Bíblia está aqui escrito isso, eu entendo dessa forma. Zacarias, capítulo 9, versículo 12, indica que a restauração é receber restituição maior. Uns exemplos de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 a 9, você vai ter a dimensão do que eu estou falando. Lucas, capítulo 4, versículo 19, restauração é libertação da opressão. E finalmente, nesse estudo exemplificativo, Atos capítulo 3, 21, mostra, finalmente, que há uma promessa de um tempo de restauração de todas as coisas para mim e para você. Esses são os significados básicos de restauração facilmente encontrados na Bíblia Sagrada. Não é um assunto sem importância, mas é um assunto revestido de grande valor para a nossa fonte de compreensão, para a nossa fonte de entendimento, como fonte da nossa fé e manuseio da palavra de Deus. Restauração é uma promessa condicional, como as demais promessas de Deus. O texto bíblico é sempre muito claro em seu significado, não podendo ser desconsiderado em nossas mensagens e nos nossos compartilhamentos. Todas as promessas de Deus são para os que creem e devem ser analisadas, levando em consideração o seu contexto, significado correto e aplicação autênticos. Quando todas as coisas parecem ruir diante dos nossos olhos, eu rogo para que Deus nos dê, em sua graça e misericórdias por Cristo, um tempo de restauração. Restauração para a nossa família, restauração para o nosso lar, restauração para você e para mim, restauração para a nossa igreja, restauração para todas as nações e povos que estão de joelhos diante de uma pandemia, de algo invisível e mortal, que colocou democraticamente toda a humanidade no mesmo nível. O nível de estar expostos a consequências terríveis do nosso pecado. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós estamos expostos a essa pandemia assassina que Deus permitiu que acontecesse para que nós pudéssemos nos recolher aos nossos lares por um tempo e voltarmos os nossos pensamentos para Ele, para que nós possamos mergulhar nesse oceano de sabedoria que é a palavra de Deus, para que nós possamos buscar a explicação daquilo que está acontecendo, para que nós possamos interpretar corretamente o sentido das palavras que o Senhor está ministrando para os nossos corações. Não só nessa noite, mas em toda a nossa carreira cristã. Deus tem nos alertado e tem pedido que nós o coloquemos em primeiro lugar e que nós não tenhamos medo do que os nossos olhos estão vendo, porque Ele declarou que Ele está à frente do nosso problema, que essa luta que nós estamos vivendo hoje não é nossa, mas é do Senhor. O Senhor quer nos dar um momento de restauração das nossas vidas através do poder da palavra dEle. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos restaurados ao que éramos antes dessa pandemia. Deus quer nos restaurar da maneira própria como Ele nos moldou, como Ele imaginou, como Ele projetou para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que ter uma vida de amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas
e nos amar e amar ao próximo como nos amamos. Nós precisamos fazer isso, queridos. Restaurar a nossa vida diante de Deus. É isso que eu trago para você, é isso que eu ministrei hoje na nossa videoconferência, e é isso que Deus tem colocado nos nossos corações para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. E eu me despeço dando graças a Deus pela tua vida. Amém.